Olá, minha amiga, meu amigo. Hoje eu vou falar para vocês de uma das técnicas que eu acho mais incríveis do quesito controle emocional, que é o método Sedona. Se você, de todas as técnicas desse curso, se você pegar só esta e aprofundar, já valeu a pena, já valeu o seu investimento. Então, preste bastante atenção em cada detalhe do método Sedona. Depois eu vou dar algumas dicas também de como aprofundar. Mas estude, aprenda o método Sedona e pratique, porque é literalmente uma técnica para o controle emocional. É a técnica que vai ajudar você a alcançar o controle que você tanto deseja. Vamos então apresentar um método Sedona. Ele foi criado pelo Lester Levinson. Lester Levinson, aos 42 anos, estava fazendo tratamento de saúde e foi desenganado pelo médico. O médico mandou ele sair do hospital e voltar para casa para poder passar os últimos dias. Ele não aceitou. Ele não aceitou. Ele começou a procurar maneiras de melhorar por conta própria, de evoluir por conta própria, para poder superar o problema de saúde que ele estava vivendo. Foi assim que surgiu o método Sedona. Moral da história: ele viveu mais 40 anos. Mais 40 anos. E aí, esse método foi divulgado pelo Hale Dawson. Ele é a pessoa, o dono dos direitos autorais hoje, e é a pessoa que mais aparece falando do método Sedona. É um método de liberação emocional. Primeira coisa que o método Sedona explica é que as emoções não são você. Emoções são prestadores de serviço, são livres. A emoção é como se fosse uma caneta. Você tem uma caneta em sua mão, você vai segurar essa caneta enquanto ela for útil para você. No momento em que ela deixar de ser útil, você vai soltá-la. Uma outra maneira de explicar é como se fosse um mensageiro. O mensageiro, ele chega até a sua casa para entregar uma notícia. Então ele chega, bate a porta, e aí você tem três opções. Na verdade, no primeiro momento são duas. Ou você abre a porta, ou você não abre a porta. Se você não abrir a porta, ele vai continuar batendo. Vai bater tanto que pode chegar um momento que chega a perfurar a porta. E isso acontece quando os sentimentos batem tanto em você, tentam transmitir uma mensagem tantas vezes para você, mas você não escuta. E pode acabar somatizando, ou seja, transferindo isso do mundo emocional para o mundo físico, da mente emocional para o seu corpo. E aí pode gerar um câncer, pode gerar uma, que mais? Alguma inflamação. Os processos inflamatórios estão muito ligados ao estresse, à ansiedade e várias outras coisas que podem acontecer nesse processo de somatização. Beleza, então você descobriu que não vale a pena não abrir a porta. Aí você abriu a porta, o mensageiro entrou. Quando o mensageiro entrou, ele lhe deu a notícia. E você ficou tão triste, tão chateada, que você agarrou o mensageiro e abraçou e não deixou ele ir embora. Isto é o que acontece quando você recebe uma notícia triste, mas não consegue superar. Significa que você agarrou a tristeza. O mensageiro é a tristeza. O que esse mensageiro veio lhe dizer? Ele veio lhe dizer que algo não está legal, algo está errado e precisa ser corrigido. Simples assim. É isso que esse mensageiro estava querendo dizer. Algo não está legal e precisa ser corrigido. Mas não, você agarrou o mensageiro e não deixa ele embora. Uma depressão tem muito a ver com isso. Rafael, depressão também tem toda aquela questão bioquímica que a psiquiatria cuida. Tem também. Mas uma das grandes dúvidas é: onde começa a depressão? Na deficiência bioquímica da mente, do cérebro, ou no trauma? Onde é que começou?
E aí, nós da linha da terapia holística, a gente acredita que começou no trauma. Talvez não seja no seu trauma, talvez seja no trauma dos seus pais e passou para você pelo seu DNA, pelo seu histórico. Não vou entrar nessa discussão porque senão vai longe, vai longe. Mas o fato é que a pessoa pode ter agarrado o mensageiro e não estar deixando ele ir embora. Terceira forma, o mensageiro chega até a sua casa, bate a porta, você abre a porta, ouve a notícia, agradece ao mensageiro por ter trazido a notícia, paga o mensageiro se o pagamento dele for sua responsabilidade e deixa ele ir embora. Isto é liberação emocional. E, ao mesmo tempo, podemos chamar de libertação emocional, porque você está se libertando daquele sentimento que estava lhe fazendo mal. Emoções e sentimentos são prestadores de serviço. E eu volto a falar aquilo que eu já falei antes, gente. Emoções são automáticas, você não tem controle de quando elas vêm, mas você tem controle da intensidade delas e da permanência. Você controla a intensidade se elas vão permanecer. Sentimentos, a mesma coisa. Você tem o controle total de se eles vão permanecer ou não. Muitas vezes vai demandar prática. Muitas vezes você vai precisar praticar durante anos até alcançar a evolução. Epicuro chamava isso de autarquia, ou seja, você ter poder sobre os seus sentimentos. Talvez leve tempo, mas vale a pena. Já pensou como vai ser sua vida? No dia em que surgiu a tristeza, você já consegue mandar ela embora? É assim que a gente tem que ser. E é isso que eu estou lhe propondo. Estabelecer a liderança. As emoções são prestadores de serviço. Eles estão prestando serviço, elas estão prestando serviço para você. Você é o patrão, você é o líder, você decide se elas ficam ou se elas já podem ir embora. Bom, o método Sedona, ele é baseado em algumas perguntas que você vai fazer para si mesmo. Na primeira vez que você fizer, provavelmente você vai precisar seguir o roteiro. Das primeiras vezes, para dizer a verdade. Mas depois você nem vai precisar do roteiro. Daqui a pouco eu explico isso. Primeiro passo. Tome consciência de que os sentimentos podem ser liberados. Foi o que eu fiquei o tempo todo falando agora há pouco. Eu fiquei o tempo inteiro argumentando com você de que os sentimentos são prestadores de serviço e podem ser liberados. Passo 2. Tome consciência de qual sentimento você quer liberar. Eu vou usar aqui como critério, como exemplo, a tristeza. Vamos supor que o sentimento que nós estamos liberando neste exato momento seja uma tristeza. Passo 3. Faça a si mesmo, a si mesma, as seguintes perguntas. Primeira pergunta. Eu preciso desse sentimento? Ou, se você quiser ser mais exato, que é melhor ainda, eu preciso dessa tristeza? A resposta pode ser sim ou pode ser não. Se a resposta for não, pronto, você já passa para a próxima pergunta. Rafael, se a resposta for sim, aí parou o processo? Não. Se a resposta for sim, ou seja, você precisa desse sentimento, você tem duas opções. A primeira opção é questionar: por que eu preciso desse sentimento? Para quê? Em que este sentimento vai me ser útil? Mas, gente, a maneira mais simples de fazer a pergunta é por quê. Mas nunca pare no primeiro porquê. O primeiro porquê, ele só serve para gerar justificativa. Ah, por que eu estou triste? Por causa disso, disso, disso. Então você está justificando para o seu cérebro que você deve ficar triste, que você precisa ficar triste. Aí, neste momento, o seu cérebro fala: ah, então tá bom, então tá certo, é isso mesmo, né? Eu preciso dessa tristeza. Então não pare no primeiro porquê. Faça uns 5 porquês. Vamos fazer o exemplo aqui? Por que eu preciso dessa tristeza? Ah, porque é a minha maneira de não cometer mais o mesmo erro. E por que eu preciso ficar triste para não cometer mais o mesmo erro? Ah, porque toda vez que eu
que eu melhoro, eu acabo cometendo o mesmo erro. E por que eu acabo cometendo o mesmo erro? Porque toda vez eu estou buscando a mesma coisa. E por que eu estou buscando a mesma coisa? Porque eu estou tentando encontrar felicidade, até hoje eu não encontrei. E por que até hoje eu não encontrei? Talvez porque eu não estou procurando no lugar certo. Estou procurando em outra pessoa e não está em outra pessoa. E por que eu estou procurando em outra pessoa? Poxa, acho que é porque minha mãe não teve tempo para dar atenção para mim. Olha onde a gente começou, gente. A gente começou numa tristeza simples, agora nós já estamos num problema com a mãe, que indica que talvez você precise de uma terapia. Então, simplesmente você aprofundou. Mas se você não quiser aprofundar, você pode seguir direto. Porque independente da resposta que você der para essas perguntas do meio, a mais importante é a última. A mais importante é a última. Segunda pergunta, é melhor ficar com ou sem esse sentimento? Ou seja, é melhor ficar com ou sem essa tristeza? Qual a melhor resposta? Sem. Se você disser que é com, argumente, pergunte também por quê, até você entender o problema e a raiz do problema. Terceira, eu quero deixar esse sentimento ir embora? Vamos supor que a resposta seja sim. Próxima pergunta. Eu posso deixar esse sentimento ir embora? Aqui, esse verbo poder, ele tem duas linhas de pensamento. A primeira é possível? Eu argumentei com você o tempo todo até agora de que é possível. Agora, cabe a você acreditar ou não de que se isso é possível. A segunda, que é mais importante nesse caso, que é mais pesada, é: eu me permito deixar esse sentimento ir embora? Eu me permito deixar essa tristeza ir embora? Se a resposta for não, pergunte por quê, a fim de gerar o autoconhecimento. 5. Eu vou deixar esse sentimento ir embora? Sim. E aí vem a pergunta: quando? Qual é a melhor resposta para essa pergunta? Hein? Não estou ouvindo. Qual é a melhor resposta? Agora. Agora. Esta é a melhor resposta para esta pergunta. Mas pode ser que a resposta venha diferente. Uma vez eu estava chateado com uma pessoa e ia ter uma conversa com ela. Mas eu sabia que não valia a pena chegar chateado. Então eu fui usando Sedona. Eu perguntei: eu preciso desse sentimento? A resposta: não! Perguntei: é melhor ficar com ou sem? A resposta foi: sem! Parece aquele foguetinho, né? Sim ou não? Eu quero deixar esse sentimento ir embora? Sim! Eu posso deixar esse sentimento ir embora? Sim! Eu vou deixar esse sentimento ir embora? Sim! Quando? Na hora que eu fiz a pergunta quando, veio imediatamente a resposta na minha cabeça: amanhã. Eu perguntei: por que amanhã? E a voz falou assim: porque se você melhorar a sua cara hoje, a pessoa vai achar que toda vez que ela fizer a mesma coisa, vai ficar tudo bem. Então, hoje você vai ficar com a cara mais emburrada e amanhã você vai ficar bem. Aí eu fui perguntar, não, mas... Aí a minha mente já cortou logo, falando, amanhã e pronto. Aí eu falei, tá bom, vou seguir o amanhã. Aí eu programei o gesto concreto. Eu disse para mim mesmo, então eu vou dormir e quando eu acordar, eu vou acordar bem. Fui lá, conversei com a pessoa tranquilamente, mas a minha cara não melhorou. Durante a conversa, a pessoa inclusive me perguntou, vai melhorar essa cara não? Eu disse, amanhã. Aí depois a pessoa descobriu por quê, eu expliquei para ela o método Sedona e ficou tudo bem. Eu nem sei, gente, se o fato de eu manter a cara emburrada ia fazer real diferença. Eu também não sei se eu precisava realmente permanecer com a cara emburrada o resto da noite. Mas eu sei que eu ouvi no meu inconsciente dizendo, amanhã. Eu segui. Quais respostas possíveis para a pergunta quando? Mais tarde, daqui 2 dias, daqui 1 mês. O mais importante é entender que todo sentimento vai embora um dia.
todo sentimento vai embora. Essa tristeza que você está sentindo, ela vai embora. Essa raiva que você está sentindo, ela vai embora. Este medo que você está sentindo, ele vai embora. A grande pergunta é quando? Se você programa a sua mente dizendo quando é para ele ir embora, fica mais fácil. Você vai aprofundar isso ainda mais quando eu for falar de terapia da linha do tempo aqui no nosso curso. Então, o seu cérebro vai ter o roteiro, ele vai saber que ele tem uma semana para deixar o sentimento embora, ou ele tem, o jeito goiano de falar, ir embora. Ou ele tem 2 horas para deixar ir embora, ou ele vai deixar ir embora agora. Aí você faz o gesto concreto. Qual gesto concreto você pode fazer? Vou respirar fundo 10 vezes e ao terminar de respirar fundo, o sentimento vai ter ido embora. Ok. Uma vez, eu estava fazendo um atendimento enquanto terapeuta e estava muito pesado. O que o cliente estava me contando estava muito pesado para mim, eu estava sentindo já no meu corpo. Terminei o atendimento, eu fui para fora da clínica e eu lembrei de uma reportagem que eu vi na televisão. Eu estava vendo uma equipe de televisão visitando uma fazenda de apicultura, ou seja, criação de abelhas. E aí o criador jogou feromônios no corpo de uma das pessoas que estava lá visitando e deixou as abelhas se juntarem, aquele monte de abelhas em cima do corpo da pessoa. Aí, ao terminar o processo, o criador disse o seguinte: agora você vai dar um pulo seco, um pulo bem seco, como se eu estivesse pulando, e as abelhas vão cair de você como se fosse um monte de barro caindo. E assim ele fez, e deu certo, e assim eu fiz. Eu imaginei que todo o sentimento que eu estava sentindo era como se fosse um barro em cima de mim. E aí eu pulava e imaginava esse barro caindo no chão. Precisei repetir umas 3 vezes. Bom, das primeiras vezes que você for fazer o método Sedona, provavelmente você vai precisar dessas perguntas todas. Por isso eu recomendo que você pegue a imagem que está anexa, coloque no seu celular e deixe lá disponível para você usar todas as vezes que sentir necessidade. Mas depois você vai simplesmente resumi-lo em 2 perguntas. 3 talvez. Qual é o sentimento? Eu preciso desse sentimento? E quando eu vou deixar o sentimento ir embora? Como é que você vai fazer para o método Sedona funcionar para você? Pega essa dica, é importante. Comece com problemas pequenos. Comece com os problemas pequenos. Por quê? O cérebro acredita mediante evidências. Então ele precisa de provas de que a técnica funciona. Você ouviu a minha explicação da técnica e talvez ainda não esteja convencido de que ela funciona. Então o seu cérebro precisa de provas. Eu sou hipnólogo. Como é que a gente faz para hipnotizar uma pessoa? A gente vai criando evidências para provar para o cérebro dela que ela consegue ser hipnotizada, ou melhor, que eu sou capaz de hipnotizá-la, o que é uma super mentira, porque quem se hipnotiza é a própria pessoa, eu sou só um operador da ferramenta. Então, o seu cérebro, com relação a essa ferramenta aqui, é a mesma coisa, ele precisa de provas. Então, começa com um probleminha pequeno, com certeza vai dar certo. Passa depois para um probleminha médio. Aliás, faz umas 3 vezes com problemas pequenos. Depois passa para um problema médio. Depois passe para os problemas grandes até que você chegue naqueles que pareciam impossíveis. Qual é a minha dica para o melhor aproveitamento deste curso? Assista uma vez, um tema por semana e pratique, pratique, pratique. Ou assista o curso inteiro e depois volte e reassista para você praticar uma técnica por semana. Uma técnica por semana. Eu garanto. Pelo menos uma das técnicas que eu vou ensinar no curso todo vai fazer a diferença para você. Então aprenda. Aprenda pelo menos uma dessas técnicas e coloque em prática na sua vida. Eu espero que você tenha gostado. Paz profunda para todos nós e muita felicidade, tá bom? Até a próxima aula. Abraços!